Deus, vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo, carta de Paulo aos Efésios. A gente fica contente de poder mais uma vez estar aqui com os irmãos. Nós chegamos na quarta-feira, né? E assim, quando viemos, quando tinham os estudos, mas quando tem os estudos, a gente não pode ficar um pouquinho lá com os familiares, porque é um pouco corrido. E às vezes eles ficam pensando por que a gente não quer ficar com eles. E a gente aproveitou, não, agora a gente vai e fica um pouquinho com eles. E depois, no final de semana, aí nós ficamos lá com os irmãos. Aí estamos lá. É realmente muito bom que com a presença da gente também está sendo um testemunho para eles. Mas muitas notícias, né? E algumas a gente gostaria que não fosse assim como foi, mas no caso do seu João, né, a gente sente, mas a gente sabe que ele foi para a presença do Senhor. Agora já não vai mais estar sofrendo o corpo físico aqui na terra, né? Está na presença do Senhor. O irmão Isael, uma notícia boa, fomos surpresos da rapidez como foi atendido as nossas orações. Mas o nosso Deus, ele é assim, ele nos surpreende e ele atende as nossas orações conforme lhe apraz. E a gente agradece a ele. Eu não sei se todos conhecem esse processo da espera, da fila do transplante. Tem gente que leva anos esperando e o negócio não sai. O nosso irmão Isael começou foi liberado para a fila do transplante há pouco tempo. E rapidinho já resolveu, e agora à tarde ele já falou um áudio lá e falando um pouco com a voz um pouco meia grogue, mas é porque os efeitos da anestesia. E a gente agradece a Deus, mas esse é o nosso Deus que nos surpreende, né? E às vezes já teve vez de começar a orar a Deus por determinada situação, e Deus atende bem rápido. E já teve uma vez que eu até pensei assim, mas nem deu tempo para orar direito e Deus já atendeu. Então esse é o nosso Deus. E com respeito à minha saúde, graças a Deus, a gente está fazendo os acompanhamentos, e cada vez que volta lá o médico fala, olha, estou surpreso. E eu penso, Deus é quem está fazendo isso. Então o nosso Deus é esse. Dessa maneira, é o Deus que nós servimos, né? E nós nos alegramos com isso. Tá, mas na carta de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo, e o versículo 1 vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos ajude. Vamos ler só esses versículos por enquanto. O Senhor nos ajude para que possamos compreender o que Ele quer falar conosco por meio da sua palavra. Amém.
Pois bem, a carta aos Efésios, acredito que seja do conhecimento de todos, uma carta da prisão, né? Ou uma das que foram incluídas no quadro das epístolas da prisão. E quando eu começo a ler essa carta, eu começo a pensar o apóstolo Paulo ali em uma prisão, e ele certamente teve um tempo maior para poder meditar nas palavras que ele estava escrevendo. É uma carta que você não vai levar muito tempo para ler, ela é curta, mas o ensino que ela apresenta é um ensino realmente muito precioso. Paulo, esse amado irmão que teve esta oportunidade de ser usado por Deus para escrever essa carta, mas ele, ao ser usado por Deus para escrever essa carta, foi nesta situação, na prisão, situação que ele teve que enfrentar. Mas é uma coisa bem interessante que nós observamos a situação que às vezes Deus leva o seu servo, para poder cumprir o seu plano, o seu propósito. Talvez se não fosse na prisão, talvez Paulo não tivesse tanto cuidado ou tanto tempo para falar de algo tão precioso para nós, falar algo necessário para o nosso aprendizado, algo que nos estimula, nos conforta, a maneira como Deus tem usado, a posição que Deus tem nos colocado em Cristo Jesus. Tudo isso ele vai falar aqui, o mistério da união entre judeus e gentios, algo que lá no Velho Testamento a gente não vê falar disso, e foi apresentado aqui. Agora Paulo fala a respeito dessas verdades. Então, dessa maneira, às vezes Deus ele tem que nos levar a algumas situações para que possa nos usar. Foi dessa maneira que ele quis usar o apóstolo Paulo, né? Se você for ler com cuidado, vai ler a respeito da sua prisão e o que ele teve que enfrentar, e foi levado ali para Cesareia, depois ele foi levado para Roma, e nessas situações Paulo teve bastante tempo usado por Deus para que pudesse assim ser feito algo que estava no coração de Deus. Mas uma coisa bem interessante que eu sempre observo, a pessoa que Deus queria usar, a pessoa, apóstolo Paulo, que Deus usou. Talvez se fosse nos nossos dias, quem será que ele ia escolher para fazer este serviço? Mas lá naquele tempo ele encontrou o apóstolo Paulo capacitado, preparado para enfrentar essas diversas situações. Então, muitas vezes passamos por algumas dificuldades aqui, enquanto nós estamos aqui nesta terra, mas Deus sabe o porquê. É porque muitas vezes Deus quer usar um determinado irmão para que seja cumprido o seu plano, o seu propósito. Acredito que, eu acho que aqui eles não vão lembrar, nós tínhamos uma irmãzinha lá em Rio Verde que já partiu para a eternidade, a Dona Maria, né? E era conhecida como Marinha, não sei se o Denilson lembra dela, ele está falando ali que lembra dela. Então,
aquela irmã, ela sofreu muito na vida dela, a vida cristã dela, ela enfrentou muita luta a vida dela, mas era uma amada irmã que era dedicada à leitura da palavra de Deus, era dedicada também à oração, mas ela enfrentou muita dificuldade. Ela não teve muito apoio do esposo. O esposo dela, ele dizia que era um salvo, mas a vida não demonstrava, ele não dava o apoio necessário que o esposo precisa dar para a esposa, e ela enfrentou muita dificuldade, mas era uma amada irmã, que a gente chegava na casa dela e ela estava com um sorriso alegre estampado no rosto, e ela gostava de sentar e falar com a gente do Senhor Jesus. Ela tinha um carinho especial para com a pessoa do Senhor Jesus, e já nos últimos dias da vida dela, a irmã Franciele, conversando com ela, e perguntou: a senhora gosta muito de ler a Bíblia? Sim, gosto muito de ler a Bíblia. Quantas vezes a senhora já leu a Bíblia? 12 vezes eu já li a Bíblia. Então, era uma amada irmã que tinha apreciação pela palavra de Deus, mas ela enfrentava tantas lutas. A gente acompanhou de perto, e muitos detalhes que não convém comentar, ela enfrentou enquanto ela estava aqui. Então, depois eu fiquei pensando assim, e às vezes eu penso, parece que tem alguns irmãos, ou parece não, realmente tem alguns irmãos que enfrentam mais dificuldade, ou sofrem mais do que outros irmãos, né? Os irmãos vão lembrar também da irmã Aparecida, a irmã do Silmar. Ela partiu para a eternidade, e ao nosso ver, aquela irmã era ela que precisava ficar ali para poder estar cuidando daqueles, da mãe dela que estava morando ali, de um filho deficiente que tem lá na casa dela, mas foi justamente ela que Deus levou para a sua presença. Uma irmã amada também, muito dedicada, fiel ao Senhor, que enfrentou muitas lutas também, desde que o esposo dela, o João Severino, ele partiu para a eternidade. Não foi fácil para ela, mas ela permaneceu bastante anos firme, fiel ao Senhor. Ela continuou com a sua firmeza ao Senhor. Então, são irmãos dessa maneira, como nós, que Deus quer usar no seu serviço. Foi assim com o apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Éfeso, aos separados de Éfeso, aquela igreja local ali tinha os santos. Não quer dizer que eram perfeitos, que não falhasse, como nós também falhamos, mas tem essa expressão usada aqui, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis, santos separados, né? Chamados para ser separados, fiéis em Cristo Jesus. Isso realmente muito precioso. E esse amado irmão Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades quando ele estava vivendo aqui, mas foi um irmão que ele, podemos usar a seguinte expressão, ele não se acovardou. Foi um irmão que enfrentou com toda a diligência, toda a coragem que ele tinha, ele enfrentou as dificuldades, e um irmão que não decepcionou
o Senhor, né? Eu acho até que eu já li esse versículo que eu vou ler aqui em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, que vai falar alguma coisa dele, né? Do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, nós encontramos aqui Deus falando alguma coisa para Ananias. É o versículo 15 do capítulo 9 de Atos, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhes importa sofrer pelo meu nome. Então, era esse versículo que eu queria ler com os irmãos, né? O próprio Senhor aqui falando para Ananias: este é para mim o instrumento escolhido. Um instrumento escolhido. Deus escolheu o instrumento que Deus escolheu. E quando eu leio esse versículo, eu lembro de uma coisa bem interessante: um instrumento escolhido, instrumento que Deus escolheu, e um instrumento que não ia decepcionar, ou que não decepcionou Deus. O instrumento escolhido, o apóstolo Paulo. Talvez se fosse eu já ia decepcionar Deus logo nos primeiros passos lá do que teria que ser feito. Mas o Senhor Jesus não, ele realmente sabia quem era a pessoa a quem ele se referiu a Ananias, dizendo isso: o instrumento escolhido para levar o meu nome, esse ele não vai me decepcionar. E foi um servo, um amado servo de Deus, que foi um instrumento escolhido pelo Senhor, e ele não decepcionou o Senhor, mas teve que enfrentar muitas dificuldades. Ele enfrentou muitas dificuldades. Então é assim, irmãos, aqui no mundo nós vamos também enfrentar algumas dificuldades, mas como nós vemos de vez em quando, ou sempre somos surpreendidos com as bondades de Deus, atendendo às nossas orações. É um Deus grandioso, que os grandes da terra não têm o privilégio de chegar perante Ele, e nós, pessoas humildes, pessoas simples, temos o privilégio, né? Não temos muitos recursos desse mundo, mas as misericórdias de Deus, elas são bem melhor do que milhões que as pessoas têm aí em suas contas. E esse Deus é o Deus que nós servimos, é o Deus que realmente nos protege, mesmo às vezes nós sendo tão falhos, tão fracos. Somos tão falhos, tão fracos, enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo. Pois bem, nós vamos ficar então com essa pequena introdução. Depois, na permissão do Senhor, se a gente estiver por aqui, mas aí no fim de semana nós vamos dar continuidade. Deus então abençoe esses pensamentos no coração nosso nesta noite. Amém. Amém.